Bem-vindos de volta ao programa Oriente-se. Refletiu no outro bloco? Tenho certeza que não vai faltar subsídio para que você converse aí na sua casa. Assim como o programa Oriente-se tem a obrigação de levar para você informação, eu gostaria muito, um pedido aqui do apresentador, para que você leve para frente tudo o que está sendo conversado. Eu estou me surpreendendo com algumas novidades. Assim como a gente vê uma notícia nas ruas, você assistindo o programa, converse sobre isso aí na sua casa, no seu trabalho. Isso é muito importante. E não esqueça, a RS 21 tem um propósito: levar a boa nova a toda criatura utilizando os novos meios de comunicação e tudo mais que a mídia pode oferecer a você. Então, escolha a sua forma e participe desta obra que é para o seu benefício e de toda a sociedade. De volta com os meus convidados, o tema estava quente no final do outro bloco, quase não consigo interromper para chamar o nosso intervalo. E nós falávamos exatamente dessas questões, né, do papel da sociedade, do jovem. O jovem apareceu na conversa, era só sobre menores, só sobre idosos, de repente apareceu o jovem. Vamos fazer agora que está encerrando o programa, vamos tentar fazer uma abordagem universal dessa problemática. Que mundo é esse que estamos deixando para as nossas crianças e que mundo é esse que estamos vivendo com os nossos velhinhos, com os nossos idosos, que já não são tão vulneráveis assim, mas a gente sabe que tem uma realidade muito diversa, né? Assim como o padre também colocou, há regiões no país em que essa ajuda, muitos casos há esse que se encosta lá e não quer produzir, mas há locais em que vive ainda em extrema pobreza. Então são diversidades muito grandes. Eu sou a favor do intercâmbio mais do que geracional, sou a favor do intercâmbio social. Para você que está aí na sua casa, fica uma pedida. Às vezes a gente manda o filho para fora do país, para outras capitais. Que tal fazer um intercâmbio social aqui dentro do país? Para conhecer um pouquinho o que acontece nas outras regiões, como é a realidade do outro povo. Às vezes você vai para local e que a energia elétrica não chega com muita facilidade, né? Às vezes é difícil cuidar do idoso em locais como esse, com uma temperatura elevada, né? Que a gente não tem essa percepção em outras regiões do país. Então é preciso também que haja esse intercâmbio. Estamos chegando ao final, ainda temos mais um bloco, fiquem tranquilas, despedida, contato, o beijo para quem está em casa, fica para o próximo bloco. Vamos tentar fazer um panorama do que a gente conversou aqui. Quem é essa criança, ou melhor, que mundo é esse que essa criança e esse idoso estão participando ou vão levar para frente? Acho que é um mundo em que as mudanças estão acontecendo rápido demais, né? Tanto mudança social quanto mudança etária, né? Como o envelhecimento foi rapidíssimo, daqui 20 anos vai ser um número muito maior de idosos. Então é uma sociedade que muda rápido, mas que não está dando conta de se adaptar a essas mudanças, né? É verdade. E é a mudança tecnológica, né, dos últimos 10 anos, acho que até menos, né, dos últimos 5 anos. Hoje essa questão dos chats e a comunicação por celular, né? Então é uma sociedade que está mudando muito rápido, né, e que com essa mudança fica muito difícil de acompanhar. E por ser tão difícil de acompanhar essas mudanças, as pessoas do ponto de vista emocional ficam muito vulneráveis. É muito difícil você ter saúde emocional numa sociedade assim. E com todos esses desafios, a expectativa de vida está aumentando, não é isso? Está aumentando. Agora, o desafio é que ele aumente com qualidade. Com qualidade. Né? E que a sociedade, as pessoas, tanto as que envelhecem quanto as que estão cuidando, estejam preparadas para que elas possam usufruir, né, desses anos a mais, mas com qualidade, com sentido, com significado. Porque a gente não fala só do idoso que sofre, mas a família que cuida do idoso sofre imensamente quando não consegue, né, proporcionar qualidade de vida, bem-estar físico, bem-estar emocional. Né? Então também é muito frustrante. Né? Então é uma sociedade com muitas mudanças, algumas positivas, algumas negativas. Algumas a gente vai ver daqui a pouco se vão ser boas ou ruins. Mas essas mudanças, às vezes, causam aí muito sofrimento psíquico, né? Doutora, também não se tem uma certa falta de locais, ou se existem esses locais, né, onde especialistas
trabalhem essas questões mais para o senso comum, que nem todo mundo tem condições de ir até um consultório. Sim, exatamente. Acho que hoje muitas pesquisas são feitas, né? Sim. Muito se sabe sobre crianças, sobre jovens, sobre o envelhecimento, a própria saúde, mas as pessoas não têm acesso a isso. Não se tem acesso à informação e essa é uma questão muito complexa, né? Porque a gente está falando desde as escolas, né, até depois as pessoas que saem da escola, como é que se tem acesso à saúde, à educação, né, a lazer, né, a cuidados. São né? fundamentais, né? São fundamentais. E as pessoas que têm baixa renda, que estão em lugares menos favoráveis, elas têm menos acesso. E quanto menos acesso você tem, mais prejudicado você fica durante toda a sua vida. E quanto mais acessos você tem à informação, à educação, à saúde, mais chances você tem de viver o ciclo de vida bem. Entendi. Né, todas as fases. Doutora Lúcia, que é conselheira tutelar, pode falar para nós qual é o seu desejo, doutora Lúcia, para os seus pequenininhos? Então, vou tentar falar sem chorar. Tá. Se chorar não tem problema não, eu estou com o olho vermelho. Mas eu acho assim, o meu desejo sempre é de uma sociedade mais justa. Tá? Justa em que sentido? Em que todos possam atuar tendo os mesmos direitos, tendo os mesmos deveres, reconhecendo direitos e deveres, né? Eu acho que falta muito isso ainda na sociedade. Ainda existem muitos medos, a infância e a juventude, né, passa pela problemática da violência doméstica contra a criança e adolescente, que é uma coisa muito dentro das quatro paredes da casa, né? E isso deve ser modificado, né? Da mesma forma como no caso da violência contra a mulher, cada vez mais a sociedade é orientada a falar sobre isso, a mostrar, a apontar. Também a violência contra a criança e o adolescente tem que ser vista, tem que ser discutida. A criança e o adolescente, eles não são pesos, como eu já falei no começo do programa, são seres humanos, né? São a nossa sociedade do futuro, né? Tem que ser investido em carinho, desde base, né? Como carinho, amor, como ética, valores, enfim. Vale a pena investir na criança e no adolescente, porque é o nosso futuro. Vale a pena investir. Com certeza. Eu não tenho como não falar sobre isso, a gente está vivendo o calor dessa situação. O Brasil vive o caso agora do adolescente Marcelo Eduardo Bovo Pesseguini, que a polícia aponta como o assassino da família, né? Os laudos estão seguindo nessa linha. E eu tô remetendo ao caso porque me chamou muita atenção, essa semana eu tive acesso aos laudos, e também está na internet, né, para todo mundo ver. Mas eu li alguns trechos de redações que ele fez na escola, de comentários que ele fez em casa. A gente está falando desse abandono. A sensação que me deu ao ler é que desde 2011, a criança, que é difícil para mim falar, 13 anos até adolescente, com esse nível de imaturidade que se tem hoje, uma juventude que vai até os 35 anos de idade, então é difícil falar 13 anos com um adolescente, gritou por várias vezes que precisava de ajuda. E a senhora falou os pilares, é a família, é a sociedade e é o poder público. E ninguém conseguiu observar qual o papel dessa sociedade, dessa família, porque depois é muito fácil demonizar cada setor, mas para se ter esse futuro diferente é preciso olhar com mais atenção para essa criança. E a família deve cumprir seu papel tendo noção do que está fazendo, né? Porque assim, eu não sou ninguém para julgar, mas o menino tinha aprendido a atirar com o pai e aprendido a dirigir carros com a mãe. Não é idade para isso. Criança é criança, adolescente é adolescente, quando entra na fase adulta, vai ser adulto. Vai ter tempo, é isso que eu quero dizer. Sim, lógico. A família tem que ter o bom senso. Né? A família pode estar formando muitas vezes ali o que ela não quer ver, mas por essa liberalidade, essa pressa
de passar o que se considera ali interessante, mas é interessante para um adulto, não para uma criança. Perfeito, não deveria ser para uma Não. criança. Não estamos preservando a infância, não é isso? Exatamente. Quando a infância morre, aí a esperança diminui, não é isso, padre? Exatamente. E é por isso que o mundo precisa, acho que dentre todas essas coisas também, de retomar de novo os princípios. Né? Nós perdemos os princípios, na verdade perdemos um pouco o horizonte. O que nós queremos para as famílias, o que queremos para as pessoas, para as crianças, para os idosos, para a própria sociedade. Acho que a gente precisa retomar um pouco os princípios que foram perdidos. Na verdade, eles estão misturados com uma montoeira de coisas, né? De exigências, de coisas que estão sendo almejadas. Então, eu preciso estudar, eu preciso ter esses conhecimentos, eu preciso dominar isso. E os princípios estão nesse conflito. E, na verdade, eles acabam sendo deixados de lado. E a igreja também se propõe a retomar esses pilares que são importantes, porque ajuda a retomar a família, dentro da família, aí a criança, aí o idoso, aí a própria sociedade, porque você tem uma família estruturada, automaticamente uma sociedade também com a mesma estrutura. Não tenha dúvida. Eu li uma frase de um escritor europeu que dizia o seguinte: se você quer mudar a vida de uma criança, comece a mudar o mundo 100 anos antes dela ter nascido. Então, eu penso que nós adultos e sociedade temos um papel também muito enfático nesse momento. O senhor falou da formação que a igreja tem com relação às pessoas, a todas as classes, né, idades e tudo mais. Estamos no caminho certo? Há esperança para um futuro diferente para esses idosos, para essas crianças? Há esperança de que as coisas vão mudar ainda nessa geração? Ou é algo que devemos plantar agora para termos uma perspectiva de futuro, talvez a nossa geração não possa mais ver? Como o senhor imagina tudo isso? Não, a esperança sempre existe. A esperança é já, aqui, agora, imediatamente. Né? Tudo o que nós falamos aqui é sinal de esperança, né? É sinal de proposta, é sinal não só de proposta enquanto futuro, é proposta enquanto ação concreta que já está acontecendo. Né? Por uns, por outros, outros nem sabem, outros já estão executando, mas já é ação concreta. Né? Nós estamos comentando coisas que é esperança enquanto fala nossa, mas em algum lugar já está acontecendo, já é realidade. Não tenho dúvida. Alguma coisa já é até passado, já tem algo até mais moderno do que estamos falando. Porque a esperança é isso, né? É algo que vai perpassando por todos. Algum lugar já aconteceu, outro vai acontecer, outro nem foi pensado ainda. A esperança é a confiança de que nós podemos mudar e a mudança já aconteceu. Está acontecendo e continua acontecendo ainda. Muito bem. Injeção de ânimo dada? Creio que sim. O Papa Bento XVI deixou isso muito claro, né? A esperança é aquilo que você experimenta hoje, mas já tenha certeza de que lá na frente vai dar tudo certo, não é isso? Os velhinhos que não são mais tão velhinhos, não são mais tão indefesos, também estão sofrendo com a tecnologia, né? Tem alguns casos de dependência também, não é isso? Sim, sem dúvida, né? Como eu falei, essa mudança muito rápida da sociedade, tanto do ponto de vista tecnológico, quanto do ponto de vista de poder viver muitos anos, né, também gera muito sofrimento, muita angústia, né, sensação de não pertencimento, né, a esse mundo, né, e uma sociedade boa para os idosos é uma sociedade boa para as crianças, para os jovens, para os adultos. E que eles também querem ter o direito de ter seu Facebook, não é isso? Exatamente. Compartilhar, cutucar os outros, botar suas mensagens. E a gente vê muitos idosos lá, né? Muitos avós, né? No Facebook, conectados e postando foto de netos, né? E tendo muito orgulho disso, né? Se beneficiando das redes sociais e podendo ver netos crescendo longe através das redes sociais. A gente pode ver isso também. Mas
nesse sentido, são raros os que conseguem, os que tiveram, né, essa possibilidade, mas a gente tem sempre a esperança, né? E com relação à diversão, você falou algo que eu achei fundamental, a gente não tem praça, né, para as crianças brincarem, então tá todo mundo perdendo esse foco na diversão, e é preciso que saiba que a diversão também ajuda no processo de reintegração da criança a outras famílias. Com certeza, é até um dos direitos da criança, é o direito ao lazer, né? Só que o que a gente tem hoje em dia é o medo das ruas, né? Praças deterioradas. Totalmente deterioradas. Né? E assim, quanto mais periférico, pior o estado, né, do local. E se as crianças brincam nas ruas, elas estão sujeitas a serem chamadas pelo tráfico. Enfim, não é uma sociedade fácil que a gente vive, não, né? Mas eu concordo muito com o padre. Na verdade, eu acho assim, se a gente não tem esperança, a gente nem consegue levantar pela manhã e trabalhar com um tema desses. Principalmente né? na sua área, Exatamente. Né? Na sua área, e na sua área, e na minha área. Então, a gente tem que acreditar, né? E eu acho que é essa crença que faz a mudança. Certo. Né? O senhor causou, viu? O senhor deu impacto, deu injeção, foi para todo mundo. Novamente, vamos caminhando agora para o último bloco. Eu sei que o último bloco a gente sempre deixa uma mensagenzinha para quem está lá em casa, mas o senhor queria antecipar essa mensagem para a gente não perder o clima desse bloco? Tem algo que o senhor queira enfatizar do que nós conversamos aqui hoje? Eu acho que a esperança desse mundo onde os princípios sejam retomados, ou seja, que a família não tenha medo de ensinar, que ela não tenha medo de dizer as coisas às crianças, ao idoso, não tenha medo de falar, porque eu acho que isso é algo que está muito reprimido naquele que forma tanto a criança quanto aquele que acompanha o idoso, por causa da questão de faltou as linhas mestras, a sociedade não está oferecendo, a família não está, quem oferece. Então, eu acho assim, a falta de esperança poderia estar nisso, mas como a gente luta para que isso não aconteça, ou seja, que não deixa a esperança morrer, então que a gente retome de novo o nosso lugar, ensine, fale, nós enquanto igreja, enquanto sociedade, enquanto animadora da personalidade das pessoas, busque aquilo que está dentro, pôr para fora. Não tenha medo de ser ela mesma. Ou seja, se a avó precisa ensinar, ensine. Não tenha medo de ensinar. Não tenha medo de mostrar, mesmo que seja limitada, de dizer que precisa de ajuda, mas pedir, mas fazer aquilo que lhe compete, para que a coisa mude, para que haja mudança e ela seja visível. E a visibilidade seja a olho nu. Não que precisamos de estatísticas para dizer, olha, houve mudança, mas que a mudança seja visível. Todo mundo veja que a sociedade mudou, que a família mudou, que o jeito de ser mudou. Aí contagia toda a sociedade. Exatamente. Não tenha dúvida. Eu trabalho com consultoria educacional e tenho a obrigação de estar assistindo televisão do mundo inteiro, porque senão não me comunico com uma geração que está conectada quase que 24 horas. E eu confesso que é difícil encontrar programas que levem esse tipo de discussão. Até temos aqui um sacerdote que está fazendo questão de não falar diretamente de doutrina, para ter a universalidade do tema, não é isso, padre? Para poder levar para você que está em casa cultura, conhecimento, informação, para dizer para você que na noite desta quarta-feira você escolheu a melhor parte e ela não lhe será tirada, tenho plena convicção. No próximo bloco eu agradeço vocês, tá bom? Que me ajudaram nesta tarefa de levar esta informação. Quem está em casa e você que está aí, não sai, só falta um bloco. Fique aí. Até o próximo bloco. Nos vemos já já.